de Eu acho que a gente endometriose. já podia, já que a gente já falou um pouco dos efeitos colaterais, das complicações, já falar todas as complicações que a gente precisa, né, salientar para vocês aqui, porque além desses sintomas que são mais brandos, por mais que incomodem, uma hipertrofia clitoriana não mata ninguém. Um hirsutismo, que é os pelos que crescem, não, né, vão trazer, lógico, algumas perdas para o paciente, ela vai ficar incomodada, mas não vai trazer uma complicação grave. Sim. Mas nós temos também complicações graves relatadas, né? Como a trombose, que vocês podem falar melhor, né? O próprio anticoncepcional pode aumentar esse risco. Sim. E eu acho que é muito pouco falado do risco de trombose, doenças hepáticas, câncer eu vou falar depois, e vocês podem começar. Você quer começar? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Claro. E uma coisa que me preocupa muito e que ninguém pensa é o hipoestrogenismo que ele causa nessas mulheres que estão colocando cada vez mais jovens e a falta do estrogênio, e aí a gente entra até na galera lá do climatério. Faz falta para muita coisa. O que mais me preocupa em paciente jovem é ficar sem estrogênio e fazer uma qualidade de osso ruim. Que ninguém fala sobre isso. Osteoporose. Exatamente, é paciente de 25, 26 anos que está ali, né, acabando o seu pico de construção de massa óssea e aí usa uma medicação que faz um super hipoestrogenismo e aí ela vai ter osteoporose que vai ser, né, que tem o potencial de ser muito grave. E são fraturas meio idiotas, assim, tipo, sentou na cadeira, quebrou a coluna. E ninguém pensa nisso, mesmo, né? de pura fragilidade. Não é sofrer um acidente e quebrar uma perna, Sim. né? Isso qualquer um pode fazer. Mas eu sempre falo assim, você tá andando na rua, pisar em falso e quebrar o fêmur por não ter massa óssea por uma coisa que você fez lá atrás. Né? Ninguém fala muito sobre isso. Verdade. Me preocupa bastante essa parte. É um ponto muito importante mesmo. Muito importante. Outras coisas, assim, dos efeitos metabólicos, né? Que pra mim, assim, tem uma repercussão muito grande, eu percebo, né? Realmente tem um aumento das enzimas hepáticas, né? Tem alguns casos que tem desfechos, assim mesmo, de levar pra insuficiência hepática mesmo, né? Mas o que a gente mais observa são realmente as enzimas hepáticas elevarem, um aumento do colesterol também associado, né? E tem essa questão mesmo do efeito pode haver, né, um aumento de eventos cardiovasculares nesse contexto, pela repercussão que tem no músculo cardíaco. Então, assim, só que algumas coisas a gente não consegue estabelecer realmente causa, efeito, né, assim, saber quais são realmente todos os efeitos adversos da droga, porque simplesmente não foram estudados, né? Então, não tem estudos validados para isso. Quando a gente estuda um medicamento para fazer o uso dele na prática, a gente tem estudos pré-clínicos, né? Na fase clínica, a gente estuda com população saudável, vê os efeitos adversos, vê a segurança, depois a gente vai ver a dose ideal, depois a gente vai colocar para o paciente que tem uma condição que eu acho que faz sentido usar tal medicação, né? Uma condição clínica mesmo, que faz sentido ele usar uma medicação e ver realmente a segurança, dose de novo, efeitos adversos, e depois eu vou comparar com a terapia padrão para ver se é superior. A gente não tem isso com os implantes hormonais, com a gestrinona e de uma forma geral, né? A gente só tem com aqueles contraceptivos, né? Então, nem isso. É uma terra de ninguém. A gente não tem previsibilidade, né? Até previsibilidade de absorção mesmo, né? Tem alguns estudos, aqui não com a gestrinona, mas com mulheres usando implante de testosterona, que elas, porque os implantes, né, a gente tem vários tipos de hormônios que podem ser usados, já que eles são customizáveis, né? O médico, fica a critério do médico qual hormônio que ele vai colocar ali naquele implante. Então, é usado estradiol, é usado progesterona, é usado testosterona, ocitocina, né? Uma série de hormônios. E no caso da testosterona, nesse estudo, as mulheres estavam usando o implante de testosterona, e mulheres do mesmo peso, mesma idade, com a mesma dose da testosterona, tiveram níveis séricos muito diferentes, né? Então, a gente vê que a gente não tem essa previsibilidade de qual vai ser o nível sérico, a taxa de absorção desse implante. Sim, né? é como nós não temos estudos, né, aprofundados, então nós não temos a dose adequada, a gente não tem uma bula que vai dizer exatamente isso, a dose, o que você vai fazer se você tiver um efeito colateral, quais são esses possíveis efeitos colaterais. Então, na verdade, esses pacientes, eles passam por uma insegurança, é completamente inseguro esse uso,
dessa forma, né? Sem um plano terapêutico mesmo. E a gente fica pensando até que ponto, né, vale a pena, até que ponto a gente chegou na nossa vida, na nossa modernidade, em que o apelo estético, ele é superior ao apelo à saúde, né, do indivíduo. Isso é muito interessante.